Gravação. Certo, transmissão. Conectando. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês aí? E aí, tudo bom, galera? Começando mais uma live hoje, a nossa live de número 8. E olha só que bacana, olha como eu tô ficando importante. Ó, onde eu tô. Ó, Associação Comercial de Registro, transmitindo diretamente daqui. Amanhã a gente tem um evento sensacional aqui na ASEAR com os empresários aqui da região. Nós vamos falar do legado da Covid-19, né? Um assunto que vocês já sabem, a gente já tratou algumas vezes aqui. E a gente vai puxar um grupo de empresários para a gente discutir as dificuldades, para discutir o que o pessoal está vivenciando, o que o pessoal está tendo como lutas em cima da empresa depois que veio a pandemia e se instalou essa loucura emocional que a gente está vivendo. Então, gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo ao empenho, principalmente da Tiomi, uma empresária sensacional daqui de Registro, que fez de tudo para trazer esse evento para cá, super empenhada, super profissional, é membro do conselho aqui da ASEAR, ela é uma das diretoras. Agradecer a Valda, muito também, que tá há anos aqui à frente do operacional da ASEAR de Registro, desde que eu vinha para cá, nos primeiros tempos, né? A Valda já estava aqui à direção, e tem agora a nova presidente, que é Jane. A Jane? Duquinha. É verdade, eu estava tentando lembrar o Duquinha. Jane Duquinha, obrigado, presidente. Muito obrigado por ceder as instalações aqui da ASEAR e a gente promover mais esse evento voltado para o empresariado, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todo mundo que está passando esse tipo de dificuldade agora, né? Principalmente pós-pandemia, que os caixas estouraram e a gente está tentando achar saída no fluxo de caixa, quando na verdade não está. Então, mais uma vez, obrigado ao pessoal da Associação Comercial aqui de Registro e a todos os associados, né? Que a casa é deles aqui. Mas vamos lá. Então, antes da gente dar o prosseguimento da live de hoje, que a gente vai falar ainda, né, das questões do processo seletivo, a gente vai continuar hoje, mas como sempre de praxe, eu vou dar uma passadinha lá no nosso Purpose Driven Live, né, que é o nosso livro que a gente está fazendo acompanhamento. Eu estou indo bem devagar com vocês, e aí hoje eu quero fazer um adendo especial, porque eu tive uma conversa desse livro com um amigo meu, e ele levantou um questionamento que eu achei muito pertinente. E aí eu quero compartilhar isso com vocês. Ele chegou e falou para mim, falou assim: poxa, Gildo, do jeito que o Rick Warren começa o livro, e até onde eu fui, a impressão que eu tenho é que a gente só tem que se preocupar com a vida no céu e não existe nada na vida terrena, né? Eu não tenho necessidade de me preocupar com a vida terrena e tal. E de fato, gente, no começo do livro é isso mesmo, tá? O Rick Warren, ele fala muito disso mesmo, que a nossa preocupação tem que estar quando a gente tem um propósito, né, no pós-vida terrena que a gente está tendo aqui agora, que vai ser depois com a vida celestial que a gente vai ter, e ele enfatiza muito isso. Mas o que eu comentei com ele? Isso não significa que para conquistar o teu lugar lá no céu, você tem que passar uma vida em branco por aqui. Muito pelo contrário, isso aqui, gente, é um grande ensaio, né, para a próxima vida que está esperando a gente, né, para a vida eterna, para todos aqueles que acreditam na palavra do reino. É por isso que a gente defende a palavra de Deus, a gente defende a palavra de Jesus, porque é justamente a nossa crença. Nós temos muita fé em que um dia, né, que a gente também acha que deve estar muito próximo, Jesus volta, né, nos arrebata, e isso vai nos trazer um outro sentido. Mas aqui agora, o que a gente está vivendo, é um grande ensaio. Então, como é que eu estou selecionando os atores desse ensaio? Pelo maior manual que tem, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, lá tem o roteiro para você fazer toda a tua convivência, toda a tua vivência daquilo que Deus quer, e aí a gente está tendo que praticar já o que com certeza nós nem praticaremos, nós viveremos quando a gente tiver a vida eterna. Então, meu querido amigo, o Rick Warren fala muito nisso, ele enfatiza muito nisso, mas não é para que nós esqueçamos a vida aqui na Terra, de jeito nenhum. É para que a gente faça o melhor
da gente, dê o melhor da gente, mas que a gente entregue a melhor passagem possível por aqui, tá? E se a gente tiver um pouquinho de paciência e tiver continuidade, você vai ver que nos próximos capítulos, depois do capítulo 10, que é o que a gente vai comentar hoje, ele já começa a falar de outros assuntos, né? Então, é para deixar claro que, sim, nós temos um papel preponderante na nossa passagem por aqui, que é essa grande atuação no roteiro da vida que Deus deixou para a gente, que é a palavra dele na Bíblia, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar aqui, já tem uma galera entrando aí, boa noite para o pessoal que já está aí, o William, Evandro, a Tiomi, e eu vou passar para vocês aqui uma passagenzinha bem legal, que é o do capítulo 9, que já começa a mudar um pouco. Foi aquilo que eu falei para vocês, que a partir de um determinado momento ele fala um pouco mais de coisas um pouquinho mais distantes daquela que a gente estava vivenciando, que é a vida no céu. E ele fala o seguinte: o que faz Deus sorrir? Né? Talvez Deus, né, sorria em você. É uma passagem de Números 6, 25. E aí, lá atrás, tem uma hora que ele fala muito em Noé, né? Que Noé foi uma pessoa diferenciada no tempo dele. Acho que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 vezes que Deus se arrepende na palavra. E Deus se arrepende. Pô, Deus se arrepende? Deus se arrepende. Olha que louco isso, Deus se arrepende sim. E ele se arrepende da criação, gente. Ele se arrepende de ter criado o homem. E ele está muito arrependido por quê? Porque nos tempos de Noé, estava havendo uma distorção de caráter e conduta total na terra, pelos homens, total. Mas daquelas muito ruins, matança, né, poligamia, aquela coisa que, assim, muita coisa ruim, né, de espírito. E Deus começou mesmo, né, a olhar e falar, puxa vida, né, o que será que eu fiz? Ele se arrepende de ter criado, ele fala, não, eu vou começar de novo. Na verdade, ele ia destruir tudo, mas ele acha quem? Ele acha Noé. E ele se alegrava em Noé. A Bíblia fala que Deus sorriu em Noé, né? E elegeu Noé para quê? Vocês sabem disso, para começar o mundo de novo, né? Teve o dilúvio, Noé fez a arca, ele escolheu Noé para fazer, demorou 120 anos a construção da arca. Vocês falam, nossa, mas 120 anos, Noé começou a construir também com seus 100 e poucos anos, 120 por aí também, depois ele levou mais 120 para a construção, só que Noé viveu 900 anos. Então, se a gente for pegar agora quem vive 90, Deus chamou Noé com aproximadamente 12, ele construiu até os 24 e viveu até os 90. É factível, é bem factível, né? E aí Deus extermina toda a população da terra pelo dilúvio, mais as criações, e começa um mundo de novo por Noé, com uma nova e eterna aliança, né? E aí até o arco-íris vem para celebrar essa aliança e falar para os humanos que Deus nunca mais vai findar o mundo por forma de água, né? Então toda vez que a gente vê o arco-íris, ele é o símbolo da aliança e do compromisso que Deus fez de não acabar mais com o mundo por meio de enchentes, né, de água. Mas aí, continuando aqui, o que faz Deus sorrir, né? E aí ele fala assim, o sorriso de Deus é o objetivo da tua vida. Então, olha só, se ele falava da vida dos céus, e agora ele fala, o sorriso de Deus é o objetivo da sua vida, a vida é aqui e agora, né? Desde que Deus se agrade do seu primeiro propósito, a coisa mais importante é fazê-lo sorrir, né? E a Bíblia diz, né? Eles falam isso, né? Descubra como você vai, vamos dizer assim, will please significa, oh meu Deus, will please, agradar a Jesus fazendo isso, né? E muito mais, muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente está distante de Deus, e é verdade, somos nós que nos distanciamos. Então eu recomendo vocês a lerem o capítulo 9, para saber, e aqui tem muito tesouro guardado nisso aqui, no capítulo 9, que ele fala exatamente quando Deus sorri, né? Então, Deus sorri quando nós o amamos na supremacia, quando nós acreditamos nele completamente, quando nós obedecemos ele do fundo do nosso coração. Deus sorri quando nós
louvamos e agradecemos a Ele continuamente. Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades e talentos. E aí, ele fala por último, né, para a gente se lembrar que Deus sorri quando nós acreditamos nele. Então, para aqueles que ainda achavam que tinha uma missão só no céu, tem muita coisa para fazer aqui na terra, tá? Só uma dica para vocês. E aí, gente, eu quero passar logo para as questões que a gente havia começado na semana passada e reforçado o processo seletivo e da importância disso. Eu fiquei super satisfeito na semana passada que uma das melhores selecionadoras de RH que eu conheço, a vida toda, a Márcia Palácio, ela é uma empresária, ela tem uma empresa de recrutamento e seleção, me mandou os parabéns pelas colocações que a gente fez. Isso me deixa satisfeito porque é alguém do setor, porque de fato é a parte mais difícil. Então, na semana passada, a gente havia falado como a gente consegue extrair um pouco do caráter, um pouco do comportamento, um pouco do emocional do candidato. E eu tinha parado lá, né, em algumas coisas. A última questão que eu havia feito, inclusive, foi essa daqui. Diga 2 hábitos que você acha que são bons para você. Né, para você, eu chamo de encher o tanque. Encher o tanque, o que é? Para você pegar aquele gás, né? Fala, puxa, eu preciso pegar um gás, eu preciso dar uma turbinada. Então, cite 2 hábitos bons. E eu tenho os meus, né? Eu tenho 2 hábitos que eu gosto muito. Um é cozinhar, eu adoro cozinhar, gosto muito de cozinhar. Cozinho constantemente para a Carol, constantemente. E o outro, que alguns de vocês sabem, alguns de vocês não sabem, né? Eu sou bonsaísta, eu adoro bonsai. E por mais lento que seja você cuidar do bonsai, aquilo me traz para o eixo, me dá serenidade, me dá, de novo, forças para conseguir me abastecer e continuar a minha jornada. Isso, gente, é o que eu falei, não é dom nem talento, isso é o que me enche, né? É um dom que eu tenho, é um talento que eu tenho, claro que sim, mas é o que de repente me enche. Outra coisa que me dá um gás, né? Hoje em dia eu tenho uma filhinha de 6 anos, vocês sabem disso, a Juju. Então, encontrá-la me dá muito gosto, né? Ela mora com a mãe, a Thaís, mas encontrá-la me dá muito gosto, me dá muito gás. Isso me regenera. Toda vez que eu encontro, eu viro um moleque de novo, a gente dá cambalhota, conta historinha, isso me dá um gás, isso me enche, faz rejuvenescer para a gente poder começar. Então, assim, escreva, né, desse candidato de vocês, né? A pergunta é essa. Fala para mim 2 coisas que te revigoram. Por que eu estou falando isso? Porque daí você descobre se a pessoa está constantemente em depressão. Aí tem gente que vai responder assim, nada me dá gás, nada me dá ânimo, eu não faço nada, final de semana eu fico assistindo TV, fico assistindo Netflix, mas você assiste por quê? Porque você gosta, porque é bacana? Não, porque eu não tenho nada para fazer. Isso é preocupante? Isso é preocupante por quê? Porque são pessoas que elas não têm essa capacidade regenerativa, elas não têm, e não é fuga, tá, gente? Fuga é vício. Fuga é remédio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando efetivamente daquilo que te enche, te infla. E aí, quando você está entrevistando uma pessoa e ela fala, eu não faço nada no final de semana, não tem nada que eu goste de fazer, é um pontinho de alerta. Não estou reprovando o candidato, eu estou dizendo que se tiver um outro candidato que tem alegria pela vida, que fale, não, eu danço como a Tiomi dança, né? Como eu, bonsai, meu filho, Gabriel, fazer mountain bike, né? Então, você fala, caramba, a pessoa ela está se preocupando consigo mesma. E isso é muito legal, ela tem que se preocupar. Para quê? Para ela garantir o bem-estar dentro da companhia. Então, isso é uma dica para vocês também, mais uma, né, da parte comportamental. Anotem aí quais são as coisas que essa pessoa faz para que eleve um pouco o nível de gás, de energia dela, né? O que repõe a sua energia. Se tem gente que vai falar, eu dormi, eu adoro dormir, isso aí não é, gente, né, repositório de energia, né? Isso é repositório de força física, mas a energia que eu digo para vocês é a mental, aquela que dá uma lavada, aquela que dá uma limpada e que te traz para o centro novamente, tá? Então vamos continuar, hoje a pergunta 17, que ela fala assim, o quanto você aceita a ajuda de outras pessoas? Você pergunta isso para ela, né? O quanto você aceita a ajuda de outras pessoas? E mais, tem problema em pedir timidez ou coisa assim? Por que isso é importante a gente saber?
Porque daí tem muita gente que sofre sozinho, que sabe que tem que executar uma tarefa e tem dois pontos essenciais nessa pergunta. O quanto você ajuda de outras pessoas. E vocês já viram isso. Tem gente que fala, não preciso de ajuda, pode deixar, deixa comigo que eu vou me virar aqui, não preciso de ajuda. Né? Então, assim, a pessoa vai perguntar, você vai perguntar isso para ela, fala, não, eu me viro bem, eu não preciso de ajuda. Você fala, opa, provavelmente ela não aceita instrução. Provavelmente ela é arredia em aceitar a instrução. Né? E aí, a outra coisa é se, por acaso você precisar, você tem algum problema em pedir ajuda, tipo timidez ou algum bloqueio de pedir ajuda para as pessoas, por quê? Porque isso é extremamente complicado, mas muito complicado mesmo, porque a pessoa se limita ao conhecimento dela e muitas vezes ela não tem o conhecimento da aplicação daquilo que ela está executando e ela tem timidez, ela tem bloqueio de perguntar e achar que ela está sendo avaliada negativamente porque ela está pedindo ajuda, quando na verdade isso é uma virtude. Você pedir ajuda num caso de necessidade, num caso de instrução, num caso de treinamento, é humildade e virtude. Então, quando você pergunta isso para a pessoa, ela também vai responder isso para você no questionamento de seleção, que ela vai falar, não, eu não costumo pedir, eu sou tímida, eu não sei. Significa que ela vai sofrer bastante, né? Bastante. Bom, tem mais gente chegando aqui. Ah, Carolzinha, e aí, Carol? A Carol é minha coach digital, gente. Tá aqui, bem-vinda, Carol. Quem mais aqui? De Mara. Ah, não. A Mara, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, eu não enxergo, olha que vergonha. Fala a verdade. A Rebonoc, olha que legal a Renata. Bom, e aí, Lulu, gente, vocês têm eu sou velho, vocês sabem disso, eu tenho muita dificuldade em traduzir nome com esses nomes bonitos que vocês dão aqui. Então, me desculpe quem eu não sei, tá? Então, ó, vou falar boa noite para Luluquinhas, para Vance Xni, Vance Xni, né? Quem mais aqui do Caprichano, Carolzinha, Amara, Bel Lunático, Ribeiro Eliane, a Parreu eu já falei, o William já falei, o Vando já falei. Bom, enfim, o que eu quero comentar com vocês é a respeito disso que, né, que eu estava falando aqui, da parte de timidez. Isso é um grande impeditivo, gente, para uma evolução de uma pessoa quando ela está alocada numa posição que é um pouquinho mais dispendiosa de técnica dentro de uma empresa. Ela não vai falar, ela não vai pedir. E quantas vezes eu vi candidatos bons sofrendo por timidez e até, assim, fazendo errado, que é pior, porque não teve coragem de perguntar. Não é orgulho, tá? Não é orgulho, não confunda isso com orgulho da pessoa ser orgulhosa, mas às vezes é timidez. Então, a pergunta, ela tem uma razão de ver se a pessoa tem uma proatividade, se ela tem timidez e numa situação de problema, ela vai ter coragem, inclusive, de perguntar da situação. E às vezes isso acontece com o cliente. Quantas vezes eu vi problemas acontecerem com o cliente, a pessoa ficar super constrangida de perguntar para alguém mais próximo, com mais tempo de casa, né, para falar assim, ó, como é que eu resolvo isso? Ela vai falar, putz, vão me julgar. Então, essa pergunta denota o grau de coragem que a pessoa tem, a liberdade que ela tem e principalmente como é que ela transita entre os pares dela dentro da empresa, se ela não vai ficar isolada numa ilha, porque isso também é mais um sinal depressivo, tá? Que aí a pessoa se retrai e ela não consegue falar com ninguém, ela fica quieta, você vai ter problema com ela depois. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês começarem pela qualificação técnica, vocês vão sofrer muito no emocional, porque imagina que você está contratando uma cozinheira, e aí essa cozinheira precisa fazer um prato diferente que ela nunca fez na vida, e ela cozinha muito bem. Então o fato, inclusive, dela cozinhar muito bem, quando ela vai fazer um prato diferente que ela não sabe, isso gera um problema. Tem um restaurante lá em Socorro que eu gosto muito, o Paulo, lá do de Nápoles, grande amigo, excelente amigo, eu estava dando consultoria lá uma vez, daí eu fui lá e pedi um prato, e aí veio o prato para mim, eu comi, o prato estava totalmente sem gosto, mas totalmente sem gosto.
E aí eu estava no processo de consultoria, estava testando os pratos, eu chamei a cozinheira. Falei, ó, vem cá, vamos conversar. Eu chamei o Paulo também. Eu falei, vocês dois, você é o proprietário e você é a cozinheira. Há quanto tempo vocês não comem esse prato? Aí ela olhou assim e falou assim, ah, mas é assim que eu aprendi. Eu falei, depois que você aprendeu, você comeu esse prato para saber que não só se aprendeu, mas para saber se estava bom ou não? Ela falou assim, ai não, eu não tive coragem de perguntar, porque vai que é assim mesmo, é uma comida diferente. E o restaurante do Paulo é muito sofisticado, aliás, um abraço pro Paulo aí em Socorro. Então, por ser uma comida mais sofisticada, olha só, gente, a comida estava totalmente sem gosto, estava insossa, isso faz tempo já, né? Já corrigiu muito isso. Mas aí, como o Paulo também não tinha comido, a cozinheira ficou constrangida de perguntar se o gosto era aquele mesmo. E resultado, ainda bem que foi eu, né, num processo de consultoria, que peguei aquilo lá e falei, pô, peraí, a gente precisa dar uma corrigida, gente. O processo de timidez causa isso. E se eu fosse um cliente mesmo, eu provavelmente teria olhado e falado, meu, puxa vida, não volto mais aqui, esse troço não está funcionando, tá? Próxima. Então, vamos lá. Fale sobre uma batalha interna que você enfrenta diariamente. E aí eu vou citar a minha esposa amada, né? Então tá aqui, ó. Fale sobre uma batalha interna que você enfrenta diariamente. Comer, acordar cedo, encontrar com alguém, né? Então, o que mostra essa questão? Como você enfrenta os desafios que você tem durante o seu dia, começando, né, lá pela manhã, inclusive, que é o caso da minha esposa, Carol, ela tem uma dificuldade de acordar, gente, vocês não têm noção, né? Mas não tem noção. Ela falou assim, amor, um dia eu vou ter um trabalho que eu preciso dormir, né? Eu falei, pô, vai ser meio complicado, mas tudo bem, porque ela tem muita dificuldade de acordar pela manhã, e ela enfrenta isso com um brilhantismo, porque assim, mesmo tendo lá um desgaste natural todo dia na hora de levantar, ela vai aguerrida, levanta, toma um banho, que não sei o que, demora lá uma meia hora para pegar. Antes dessa meia hora a gente não pode falar com ela, é isolado esse tempo dela. Aí depois ela vem, ela sai do corpo, ela vem, ela volta ao corpo, meia hora depois que ela acordou, daí a gente consegue conversar. Mas isso é uma batalha. Mas aí como é que você enfrenta isso, né? Então, outra coisa, tem gente que, né, de comer compulsivamente. Tem gente que não gosta de encontrar com pessoas. Então, assim, fala uma batalha que você tem, né? O pessoal, não, minha vida está tudo tranquila, não tem nenhuma batalha, eu enfrento tudo normalmente, com alegria. Ah, então legal, então deixa eu anotar aqui que você está plena para te colocar tarefas e você não ter problema em enfrentá-las, né? Porque quando a pessoa faz diferente, elas vão para lá e assim, evitam as batalhas, significa que com certeza, durante o problema que ela tiver, ela vai evitar confronto, né? E ela vai deixar passar esse problema de lado e pode ser um aprendizado. E aí, logo em seguida, eu já emendo uma outra, que é assim, fala para mim o que te tira do sério, o que te muda o humor, que quando fazem ou falam isso com você, quando, né, acontece alguma coisa, gente, se caiu, aí caiu rapidinho, né, foi 3 segundos aqui que eu vi só, no YouTube, mas assim, o que te tira do sério são justamente aquelas situações que a pessoa, se ela não souber isso, aí é bem complicado porque ela não tem o autoconhecimento e a qualquer momento ela pode sair do sério. Gente, desculpa, eu tô com uma tosse aqui, vocês já perceberam, né? Mas enfim, e se ela não expuser isso, o que é pior para você é que ela não se conhece. E podem ser geradas situações em que ela saia do sério por mínimas coisas. Então, eu brinco com as pessoas, e eu tenho um problema muito complexo com isso, que é com injustiça. Então, toda vez que eu vejo que está acontecendo uma injustiça, de uma acusação de alguém fazendo para outra pessoa, que aquela outra pessoa não cometeu, eu sofro. Eu sofro, eu tenho que intervir, eu tenho que ir lá conversar, isso me tira muito do sério. Essa questão de injustiça, às vezes comigo também, né? Isso dá um problema comigo. E tem gente que sai do sério com fofoca, tem gente que sai do sério com brincadeirinha fora de hora, né? Eu já vi gente brigar em linha de produção por causa de time de futebol. Na segunda-feira é um problema se a gente não tomar cuidado com os nossos colaboradores, essa tiração de sarro. Então, assim, o que te tira do sério? Pergunta isso para o candidato e aí ele vai falar. Nisso que ele falar,
provavelmente vai acontecer do quê? Das pessoas evitarem aquele assunto ou aquela atitude com eles. Acho que saiu fora do ar. Pera aí, pessoal, acho que o Insta caiu. Estamos no YouTube. Tá transmitindo? Tá transmitindo? Então tá. Bom, tá transmitindo, acho que foi só o telefone do Gabriel que caiu. Então, assim, o que te tira do sério? Conta pra mim, porque daí eu vou já te falar se nessa empresa ou se eu faço esse tipo de coisa. Num determinado... Acho que quando foi isso? Acho que faz uns 2 meses mais ou menos. A gente fez um seminário e um dos colaboradores falou, olha, o que me tira muito do sério é fofoca. Falar de mim, o que tira muito do sério é chegar e falar coisas de mim, comentar de alguém pra mim, isso eu não gosto. E é legal a gente saber disso. Por quê? Porque a gente vai saber no ambiente de trabalho o que pode acontecer de determinadas situações que podem levar essa pessoa a sair do eixo. Né? E aí eu já sei, eu vou falar, ó, você não vai conseguir trabalhar aqui, porque a todo momento a gente tem um momento de descontração. Pessoal, eu não gosto muito de brincadeira. Eu já escutei muito isso, tá, gente? Eu não gosto muito de brincadeira. E aí quando você é muito sério com essa pessoa, ela fala, nossa, mas essa empresa, ninguém fala comigo. Porque tem uma coisa que é chamada humor, tem outra coisa que é chamada tiração de sarro. Você tirar sarro de uma pessoa, você brincar com alguns pontos fracos, de algum problema, alguma carência da pessoa, isso é muito ruim. Agora, você ter bom humor é bem diferente, né? Por isso que é bom. E aí, como você faz para lidar com isso, que te tira de sério? E tem gente que fala, não, eu estou trabalhando isso. Eu, de fato, estou trabalhando isso e, puxa vida, né? Vou tentar melhorar. Comigo é uma coisa muito eminente, gente. Vocês percebem, a partir do momento que você fala uma coisa para mim que eu não fiz, eu mudo a feição, eu elevo o tom de voz, é muito rápido isso acontecer comigo, né? Porque eu tento mostrar que efetivamente eu não tive participação, culpa ou qualquer coisa do tipo que seja numa acusação injusta. E eu vejo isso com os outros também, eu fico pé da vida, eu saio do sério mesmo, tá? Bom, vamos lá. E o que você faz para lidar com isso? Né? Eu evito. Eu percebo que está tendo alguma situação desse tipo que vai dar problema. Se eu entrar, eu saio de perto. Eu falo, olha, melhor eu não opinar. Eu não vou opinar nisso aí. Mas se eu percebo que aquilo não está indo para frente, eu tenho que opinar, putz, eu saio do sério. Verdade. E aí como é que você faz para tratar com isso? É isso, eu procuro evitar. Não tem terapia, nem precisa, né, disso. Mas, enfim, às vezes é relacionamento. Né? Tem pessoas dentro da empresa, né? E aí você pode perguntar isso. Você já teve problema, a gente vai falar isso no final, as causas demissionárias da outra empresa. Você já teve problema de relacionamento com outras pessoas? Como é que você fez para lidar com isso? Tá? 17ª pergunta. Tem alguma pessoa de imediato que você pode contar em qualquer momento? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu conversar um pouquinho sério com vocês. Primeiro, a gente não é uma ilha, gente. A gente não é uma ilha. Achar que a gente pode resolver todos os nossos problemas, que a gente é super-homem e super-mulher, é uma bobagem. Então, quando eu pergunto isso para o candidato, provavelmente ele vai pensar um pouquinho, e normalmente responde os parentes mais próximos, mas não significa que seja. Então, quando responder pai e mãe, você força um pouquinho mais e ainda pergunta para ele assim, mas o teu pai ou a tua mãe, você consegue compartilhar assuntos de relacionamento no trabalho? Por quê? Porque a gente tem que ter um pilar de apoio para a gente poder, não é confrontar, mas eu diria debater a situação de conflito que a gente teve. Isso é importante e até reafirmar os pontos positivos. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Quando vem colaboradores para mim, amigos meus, e relatam para mim as coisas que eles avançaram dentro da empresa. Eles veem em mim um pilar de apoio, um porto seguro, e vem falando, pô, Gildo, eu posso compartilhar com você uma situação que aconteceu na minha empresa? Aconteceu isso, e eu fiz assim, assim, assado. Eu fico feliz, por quê? Porque todo mundo tem essa necessidade. Quando eu falo que tem alguém para compartilhar, não é uma pessoa que vai compartilhar só coisas ruins, né? Então, é uma pessoa que você possa passar a mão no telefone e falar, por exemplo, de uma alegria que você teve, né? Uma promoção, né? Ganhar um curso, ganhar um prêmio, ou, na pior das hipóteses, aí sim, as desavenças. E falar, meu, vem cá, antes de eu tomar uma atitude, está acontecendo uma situação assim na minha empresa, o que você me recomenda?
é importante que nós tenhamos isso e é importante que o candidato tenha isso também. E aí você vai falar para ele, olha, quem que é? Você pode falar o nome? Se a pessoa puder falar o nome, você anota ali. Como eu uso isso, gente? Numa situação de muita dificuldade, que às vezes a pessoa traz no contexto do trabalho, mas a situação é fora, eu chamo essa pessoa para perguntar, eu falo, escuta, no teu processo seletivo, você falou que você podia contar com a Joana. E aí eu quero saber de você, você está aqui, né? Eu estou vendo que você está triste, aconteceu uma coisa com seu filho, com a sua filha, aconteceu uma coisa na sua casa, você já conversou com a Joana? E aí ela se surpreende, né? E não é ser invasivo, pelo amor de Deus, né? Se ela fala que sim, então conta com a Joana, porque às vezes você não quer falar para mim, você não quer compartilhar comigo. Eu me coloco à disposição sempre, mas às vezes a pessoa não quer compartilhar essa situação num momento de crise dentro da empresa. Então, quando você resgata isso lá, fala, quem é a tua pessoa de confiança? Ó, tua pessoa de confiança é a Joana. Pensa em conversar com ela um pouquinho, pensa em dar um pouco desse teu sofrimento para ela e veja como ela é uma pessoa de tua confiança, se por acaso você não seria prestigiada com uma boa opinião dela. Percebe? Então, isso quando a gente fala para o candidato, eu estou fazendo com que, olha só, eu estou tentando minimizar ao máximo possível, todos os problemas que ele possa passar dentro da empresa que a gente tem. Então eu estou me cercando de ferramentas que, conforme ele vai apresentando os problemas emocionais, não são os técnicos é treinamento, mas os problemas emocionais, eu falo, opa, peraí, um dia você me contou isso, outro dia você me contou aquilo, e agora eu vou tentar te ajudar com aquilo mesmo que você me contou. Então, quem é essa pessoa que pode te ajudar? Tá? Isso é muito importante. Próximo, vamos lá. Tem alguém que te inspira, que você é fã, e por quê? Aqui são os exemplos, gente. Aqui são os exemplos. Ó, Duarte, ô Léo, e aí, tudo bom, Léo? A Ira Nilda, outra pessoa de RH sensacional, fãzíssimo da Ira, tudo bom? Então, quem te inspira? Quem te inspira, gente, traz pra gente a referência que a pessoa tem de inspiração, é a referência emocional. Eu não quero a referência técnica. Então, tecnicamente falando, eu sou inspirado no, sei lá, Alex Atala, que é um belo do cozinheiro. Mas não é isso que eu estou falando. Quem te inspira na vida real, na tua vida emocional, que você olha e você fala assim, puxa vida, esse cara, essa mulher, essa guerreira, esse líder, essa líder me inspira. Isso traz os modelos que a pessoa tem para a vida dela, que é diferente com quem ela pode contar, né, que é uma pessoa de confiança. Mas a inspiração traz para a gente quem essa pessoa, quando ela está lá querendo buscar um modelo, um exemplo, onde ela vê, né, a quem ela vai buscar. Eu tenho alguns na minha vida, né, eu tenho alguns. O primeiro, sem dúvida, é Jesus. Eu já falei isso para vocês. Jesus, para mim, é uma bela de uma inspiração. É a pessoa, inclusive, que eu vou atrás de conseguir me aproximar do caráter dele. Então, ele é o meu espelho. Ele é a pessoa que deixou lá, né, o manual de instrução da vida, e eu me inspiro muito nele. Mas eu tenho vários outros, gente. Eu tenho várias outras pessoas que me inspiram. Tem um americano que chama Simon Sinek, que é um palestrante de mão cheia, com muita virtude, com muito valor, com muita maestria. Ele conduz as palestras e os seminários dele. Eu me inspiro demais. Outro que eu me inspiro demais é o Andy Stanley, da igreja americana chamada North Point. A North Point é uma das ícones das igrejas americanas, dessas mais modernas, e ele tem uma palavra muito voltada para a área empresarial. Então, o Andy Stanley, para mim, é uma grande inspiração, né? Esses modelos são modelos emocionais. Eles são pessoas que têm um tipo de atitude, um tipo de comportamento, um tipo de reação que eu procuro modelar, que eu procuro seguir. Então, perguntar isso ao candidato, ela vai falar para vocês alguns. E, gente, pasmem hoje, tá? Pasmem. E aí vocês vão se pasmar, os modelos que têm sido trazidos é de chorar. É de chorar. Infelizmente, a internet está bombardeando a gente de péssimos modelos. Eu não quero fazer julgo de caráter, eu não quero fazer julgo de comportamento, mas tem um monte de gente rasa que está atraindo mais gente para ser modelo de vida, pelo bem
patrimonial que acumulou, não pela atitude de vida. Se você for ver, aquela pessoa está só com dinheiro, e está mostrando bens materiais, aquisição, e lição, né, de vida, lição de atuação, lição zero. E muitas pessoas que eu entrevisto, principalmente o pessoal mais jovem, velho também, tá? Mas o pessoal, eu sou fã do fulano. Eu sou fã da ciclana. A ciclana comprou um avião pro marido. Tá, mas assim, ela atravessa situações iguais à sua, ela tem as dificuldades que você tem, e quando ela sai dessas dificuldades, ela sai melhor e maior ao ponto de você se inspirar nela. Então, tem um vazio existencial das pessoas, que como elas têm esse vazio, elas pegam um complemento de outra pessoa e joga dentro desse vazio. Infelizmente, esse complemento é o financeiro. Ela fala, nossa, essa pessoa me inspira. Ela ganha dinheiro, ela anda de carro importado, ela vai no cabeleireiro 3 vezes por semana, ela vai para a Europa, né? Se for homem, faz jiu-jitsu e é bonitão e comprou uma Ferrari. Pô, é esse tipo de modelo que a gente quer se inspirar. Então, isso no candidato traz para ele qual é a referência dele fora da família, né? Porque a família, eu falei, ela é muito suspeita, você vai falar de pai, mãe e tal, mas fora da família, diz muito do que é a pessoa num processo seletivo. Nossa, Gildo, como você é rigoroso? Vou seguir a recomendação do meu professor da pós-graduação da Universidade de Virgínia, né? Do Ed, que ele falava pra gente, leve, por favor, 3 meses para selecionar e 3 minutos para demitir, não o contrário. Você leva 3 minutos para selecionar e 3 meses para demitir e procura colocar a pessoa num monte de lugar da empresa. Não funciona assim. Então o processo seletivo, gente, por isso que chama-se processo. É um processo, ele tem começo, desempenho, que é o meio, e o final. E o final é a contratação. No meu caso, é até a arquivação dos currículos com tudo isso que eu falei para vocês para poder selecionar depois, tá? Próximo. Que aí é quem te inspira porque você é fã, gente, já foi, né? Em um dia comum, você se considera uma pessoa com qual nível de energia? Né? Num dia comum, bem comum, você considera como uma pessoa com qual nível de energia? Alta, média ou baixa? E aí, muita gente já acorda cansado. Né? E aí fala assim, no nível de energia eu acordo com um nível médio, daí durante o dia eu vou me recuperando, daí lá no final do dia eu já estou bem. Mas muita gente já está indo arrastado. Por isso aquela pergunta anterior, o que te enche de energia? Né? Por isso aquela pergunta, o que te enche de energia que você se recupera? Porque fatalmente, né, se a pessoa já está comentando, Gil, mas ela pode mentir? Claro que pode mentir, sempre. Mas aí, como uma questão está linkada à outra, se ela falar assim, eu acordo com muita energia, e lá atrás ela falou assim, não sei o que reabastece a minha energia. Quer dizer, filha, você é divino Espírito Santo, né? Porque assim, você está energizada sempre, né? Você fala para mim que você não tem nada que te renove, porque você já é renovada energia. Aí você chega aqui e fala para mim que você acorda e já está com plena carga todo dia, aí fica complicado. Então, uma pergunta, lembra que eu falei para vocês, a arte da seleção é fazer várias perguntas que levam ao mesmo tema, e aí, né, com qual nível você vem trabalhar, você vai estudar, como é que são os seus níveis de energia durante o dia. E não tem mal nenhuma pessoa falar, olha, eu começo mais ou menos devagar, mas depois eu vou melhorando e depois eu vou a plena carga. É diferente de mim, eu já começo a 200 por hora. Chega lá na metade do dia, na metade para tarde, assim, mais ou menos no final, eu vou derretendo um pouco. Mas tem gente que é o contrário, né? Tem gente, inclusive, que faz uma senoide, né? O cara vai lá em cima, ele começa devagar, sobe, tem um pico, depois ele vai lá embaixo, ele fica arrasado, e a hora que está indo embora, ele fica bom de novo. Né? Então, esse nível de energia é bastante importante para saber como é que a gente vai lidar com essas pessoas durante o dia a dia do trabalho. Próximo. Em um dia comum, o seu foco está em tarefas e resultados ou pessoas e emoções? Olha lá.
Em um dia comum, o seu foco está em tarefas e resultados ou pessoas e emoções, num processo seletivo? E, gente, aqui a resposta que eu espero de verdade é em tarefas e resultados do trabalho. Mas, se a pessoa fala também me importo com pessoas e emoções, é legal, porque ela só se importar com pessoas e emoções vai ser muito difícil você achar alguém assim. Mas é bom a gente saber porque essa pessoa, ela tem uma predisposição ao cargo de liderança. Todo mundo que é muito preocupado com pessoas, todo mundo que é muito preocupado com emoções dentro de uma empresa, num processo seletivo, isso não é uma questão que vai eliminar alguém, pelo amor de Deus. Você está mostrando as afinidades que ela tem, se precisar para um cargo de liderança. Ela fala, não, eu tenho o objetivo sim de cumprir minhas tarefas e entregar meus resultados, mas eu me preocupo muito com as pessoas durante esse período. Pô, que legal. E tem gente que vai falar, não, é só tarefas e resultados e pronto, e acabou. Que também não tem errado. Só tem aí, né, uma abertura para você posicionar no futuro essa pessoa para um cargo de liderança. Se ela já tiver, agora isso é importante, se ela já tiver se candidatando para um cargo de liderança, aí não tem como, tá, gente? Se você estiver já numa posição de diretor, gerente, supervisor ou dono e estiver contratando gerente, né, estiver contratando supervisor, com certeza você tem que ter uma pessoa preocupada com pessoas e emoções, muito mais que tarefas e resultados, mesmo porque quando você se preocupa com as pessoas, as tarefas e os resultados vêm. Eles vêm natural, eles vêm bem naturalmente, tá? Porque essa preocupação dá suporte para essas pessoas que você está trabalhando, tá? Próximo. Acha importante cuidar da saúde? Explique. Você tem alguma dieta especial? Já fez algum dia? Aí a gente vai começar a entrar como é que a pessoa se cuida. E aí até para a gente saber também se ela tem algum tipo de alimentação especial que ela precisa cumprir durante o trabalho dela. Tá? Então assim, você acha importante cuidar da saúde? Né? E aí vocês sabem que licença saúde hoje em dia virou uma das grandes causas de ineficiência produtiva. A pessoa vai e começa a pedir atestado. Mas você fala, poxa vida, você falou para mim que você cuidava da saúde, se alimentava bem, dormia bem, né? E agora você está me apresentando um atestado a cada 15 dias? Como é que é isso? Né? E aí, pô, não está batendo. Né? Então assim, não, eu me alimento bem, então estou anotando aqui. Quer dizer, a tua doença começou a partir do momento que você veio trabalhar comigo? Como é que funciona esse tipo de coisa, né? Tem alguma dieta especial, né? Ou já fez algum dia alguma dieta? Para saber também aquilo. Eu tenho uma amiga, que é a Jane, ela tem a necessidade, ela tem hipoglicemia, eu acho, se não me engano, é isso mesmo. Ela tem necessidade de se alimentar a cada 2 horas. E normalmente você está com uma pessoa num fluxo produtivo, e dentro do fluxo produtivo você não pode parar para se alimentar na linha, você tem que se retirar. Então você contratar uma pessoa desse tipo, tem que ser por uma colocação, que ela consiga se alimentar durante os afazeres. Se ela está num trabalho administrativo, se ela está num balcão fazendo atendimento, você pega lá um biscoitinho a cada 2 horas, quando não tem cliente, e comer não tem problema. Mas você está numa linha de produção, como é que você vai pegar uma pessoa que tem necessidade de alimentação? Tá? Toma algum remédio controlado, antidepressivo ou ansiolítico, tem alguma doença pré-existente, hipertensão, diabetes, tendinite, doença respiratória, né? Enfim, tem algum vício, fumo, álcool, drogas? Aí vocês falam assim para mim, até parece que a pessoa vai falar. Ela não vai falar se ela tem algum vício, mas você tem a obrigação de perguntar. Você tem a obrigação de perguntar novamente para te abastecer de informação, para que se um dia acontecer alguma coisa, você fala, escuta, mas no teu processo seletivo você falou para mim que você não tinha esse problema. Isso se desenvolveu aqui dentro? Que primeiro, pode ser. E segundo, não, pode ter vindo de um passado. Como a gente tem empresas que exigem o toxicológico, como a gente não vai fazer isso, né? Essa pergunta ela tem que ser colocada. Porque, de novo, gente, vocês estão percebendo que agora eu estou entrando mais nas perguntas de processo seletivo comum, né? A gente já está saindo, né, do mais emocional para os mais comuns, mas essas perguntas tem que ter. Toma algum remédio controlado, por quê? Ele é de quanto em quanto tempo? Você toma só uma vez por dia?
Por quê? Porque a gente tem que se precaver. A pessoa esquece, às vezes ela está numa mesa, está digitando, daqui a pouco ela cai. E aí, putz, precisava de diabético, insulina. Precisava de insulina, ela não tomou, e aí tem na gaveta, e a pessoa cai, né? Então, assim, é você que vai aplicar? Não, você vai falar para a pessoa, olha, você tomou sua insulina? Ela vai falar, não, peraí, porque às vezes ela tá lá meio acordada, não, você tem capacidade de pegar e passar isso para ela, né? Você não vai fazer nenhum primeiro socorro para não fazer também uma cagada, né? Pelo amor de Deus. Mas, sabendo disso, você tem já uma preparação se acontecer alguma coisa, né? Fumo, né? Então, assim, você fuma, você tem o vício de fumar, então aqui a gente não permite. Você tem que sair da empresa para fumar. E sair da empresa significa fora do expediente, né? Então, ou na hora do almoço que você sai da empresa, ou no final do seu expediente. Tem empresas que permitem a parada para fumar e tal, bom, enfim. Mas é bom saber e anotar isso também, tá? Outra pergunta que ela é muito mais pro lado. Opa, pergunta no Insta. Ixi, estamos com um problema. Pera aí. Ah, vem aqui. Ó, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Gildo. Qual a melhor ferramenta que encontrou para a solução de problemas organizacionais? Por onde começar? Quem está falando aqui é o Calil. Acho que é Calil mesmo. Calil, olha só. Problemas organizacionais são vários, meu querido. Vários. Problemas organizacionais, quando a gente fala de problema de organização, como a organização é composta de várias pessoas, Calil, você tem que determinar qual é a causa-fonte. E normalmente você consegue identificar em uma, duas, três pessoas, dependendo do tamanho da tua organização, mas sempre tem sim uma causa-fonte. E aí essa causa-fonte você tem que investigar. Como é que eu procedo uma investigação? Eu começo, Calil, eu estou supondo que você está falando isso para mim, tá? Problemas organizacionais. Eu estou supondo que você está falando que a gente está com um problema lá de relacionamento, porque o que a gente está falando aqui é processo seletivo, relação de pessoas. Eu vejo sempre, Calil, quem começou a história. Quando alguém chega para mim, algum colaborador chega para mim e fala, ajudou, ó, falaram aí que domingo a gente vai trabalhar. E a gente está bravo porque domingo é feriado e vai ter, sei lá, vai ter um evento na cidade, vai ter rodeio, agora é época de rodeio. A gente queria saber. Eu falei, da primeira coisa que eu faço, cara, quem falaram? Não, falaram. Não, eu não aceito. A informação chegou a você por meio de quem? Se a pessoa não se manifestar, mesmo alguém que esteja ao meu lado, tá? Porque muitas vezes vêm os meus gerentes e falam para mim, ó, Gildo, estão falando lá na fábrica, estão falando lá na produção, estão falando lá não sei aonde, que tal coisa vai acontecer. Eu falo, não, mas quem estão falando? Ah, todo mundo. Não, todo mundo não. Você vai falar para mim quem falou isso para você. E eu sou muito enfático. Eu sou muito rigoroso com isso, cara. Mas muito mesmo. Eu não permito fofoca. Se a notícia não tem origem definida, clara, segura, eu nem apuro o fato. Eu falo, cara, não vou nem dar bola para isso. Então, a causa do problema organizacional, quando ela acontece, cara, ela vem de uma má informação gerada por pessoas que plantam boatos, e às vezes ela fala, ó, joga isso para alguém, porque daí alguém vai lá no chefe, vai comentar com ele e a gente vai ficar sabendo da história. Eu mato no ninho. Os problemas organizacionais eu vou sempre na causa, então lembre disso. Você vai fazer um paliativo para provavelmente jogar um paninho quente ali e resolver o problema, mas vá na causa. E a causa é sempre alguém. Certeza absoluta que a causa sempre vai ser alguém. Tá? Então, por onde começar? É por aí. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. O que eu tinha falado lá? A próxima, que é um pouquinho mais distante daquilo que a gente... Acha importante cuidar da formação, a tua formação, né, técnica, emocional. Está fazendo algum curso, já fez ou pretende fazer? Quais? O que é importante disso, gente? Se a pessoa tem interesse por estudo, né? Eu sou muito categórico em termos de estudo, eu sou muito categórico em termos de informação continuada, né? Eu sou muito categórico com o candidato que gosta de estudar, fazer curso ou mesmo estar estudando. Então, quando eu pergunto isso, né, acha importante cuidar da formação, porque tem muita gente que vem até a gente, para no colegial, isso é
alguma coisa por cento, que vem falar, eu parei no colegial, né? E aí, parando no colegial, você pretende fazer mais alguma coisa? Não sei, eu vou ver ainda, estou vendo, mas eu tenho que trabalhar. Bom, trabalhar todo mundo tem, né? Eu também trabalhei, estudei. Não tinha como, e era pai já, né? Eu fui pai com 21 anos, então eu trabalhava, estudava, eu trabalhava a 150 quilômetros da minha cidade, estudava outros 70, porque eu morava em Jacareí, trabalhava em São Paulo e estudava em Mogi das Cruzes. Eu chegava em casa 5 horas, meia-noite e saía às 5 horas da manhã. Então assim, eu tenho que trabalhar e tenho que estudar. Bom, para mim não contou novidade nenhuma. Então, prefiro não estudar. Isso para mim é um complicador, gente, de verdade. A pessoa que não valoriza a formação própria, que não valoriza a capacitação, isso para mim é um fator de eliminação. Eu estou falando sério com vocês, tá? Se a pessoa ela não tem interesse nenhum, porque provavelmente no desempenhar da função dela, quando ela estiver trabalhando comigo, eu vou sim promover cursos, eu vou sim promover capacitação, eu vou sim promover treinamento, e essa vai ser a pessoa que vai falar assim, quando que é o treinamento? Aí você vai falar assim, depois do expediente, 6 horas, e eu vou ter que ficar, sou obrigado? Aí você fala, não, você não é obrigado. Porque hoje eu não posso. Tá, mas quando você pode? Não sei. Essa é a pessoa que vai te responder desse jeito. Então depois você não reclama que você está ofertando o curso e as pessoas não querem participar. Porque provavelmente você selecionou alguém que não é afeito a treinamento. E quando eu recebo esse tipo de informação, mas o curso é de graça, eu vou ter que pagar? Não, o curso é a empresa que vai te dar. A empresa vai me dar, mas é fora do expediente? Mas vai ter hora extra? Não, peraí. Eu estou te dando um curso, eu estou te dando um treinamento, eu estou te dando uma capacitação que isso vai melhorar o teu currículo e o teu desempenho, inclusive. E aí você vai perguntar para mim se isso é hora extra, né? Mas quando você recebe esse tipo de pergunta? Quando na seleção você não selecionou um candidato que é afeito a estudo. E aí isso vem no currículo, onde que ele estudou, curso extra que fez, as áreas que passou, né? Qual escola que ele está cursando ou se está parado. Gildo, tem funções que não precisa e não demanda isso. Eu concordo, tem funções que são bem mais basiquinhas, mais rasinhas, mas escuta, ninguém quer subir mais na vida, então? É esse tipo de gente que a gente está procurando. Pessoas que eliminaram um pouquinho da sua ambição e não querem mais evoluir. Eu não quero, porque o cargo que eu estou procurando é comim. Restaurante comim é aquele que só vai levar o prato e tira o prato da mesa. Não tira nem pedido. Não quero, porque eu quero ser comim. Não, mas peraí, você está com 26 anos, 27 anos, você quer ser comim a vida inteira? Porque você está dizendo para mim que parou no colegial, não quer mais estudar, não sabe que carreira seguir, não vai fazer treinamento fora de hora. Cara, por que eu te quero aqui dentro? Vocês estão vendo que nós mesmos somos os geradores dos problemas que a gente traz para a empresa? Porque a gente, na correria, gente, de não fazer um processo seletivo correto, você vai ignorando todos esses tipos de questionamento e bota quem está lá dentro, indicado pela sua tia. E tá nem aí, né? Não tá nem aí com isso. Você não está avaliando se essa pessoa vai buscar informação depois. Se ela já entra na tua empresa buscando, ou seja, ela está estudando, poxa, muito que melhor, né? Então vamos lá. Pergunta no Insta, vamos lá. O Gabriel está me alertando aqui, ó. Vagnão Cioff. Boa noite, meu amigo. O que você acha de trabalhar com estagiário? Vagnão, eu acho sensacional. Eu acho sensacional. E vou te dizer por quê. Eu acho que o estagiário, ele está em aprendizado. E o aprendizado, ele é duplo, tá, Vagnão? Ele é um aprendizado técnico e ele é um aprendizado emocional. Toda vez que eu trago um aprendizado, um estagiário, eu estou pressupondo que ele é uma pessoa que está em pleno estudo, ou seja, a cabeça dele está preparada para receber informação, e eu posso não só treiná-lo, eu posso educá-lo. Então eu gosto muito. Eu não ponho estagiário em funções estratégicas, que aí vai poder me gerar um problema, e já aconteceu isso comigo, de estagiário falar que estava na Unicamp, por exemplo, fazendo lá uma engenharia que na época era engenharia de produção, e falar para mim que sabia uma metodologia que aprendeu na Unicamp, chegou lá e fez sua cagada. Tá? Então, isso eu não corro mais esse risco. Então, eu trago um estagiário para ser uma pessoa que vai estar ao lado de alguém que está na área dele e que vai demandar uma tarefa operacional. Então, dica para estagiário, isso é lei de estagiário, tá? O estagiário, gente, ele tem que começar com tarefas operacionais repetitivas para ele pegar a rotina. Então, vou dar um exemplo no administrativo. Você vai convidar um estagiário de administração para trabalhar, coloca ele para fazer arquivo. O que é arquivo? O boleto que você pagou,
quem não paga boleto eletrônico, quem paga o boleto de papel, você tem que arquivar isso numa pasta de boletos pagos. O boleto que chega, você tem que arquivar isso. A nota fiscal, você tem que arquivar. Isso dá um trabalho tremendo. Pega o estagiário e fala para ele, olha, eu quero que você arquive boleto, eu quero que você arquive as notas, mas eu não quero que você arquive só assim. Eu quero que você arquive por cliente, por fornecedor, por data de validade, data de vencimento, né? Deixa ele no arquivamento. Isso vai gerando na cabeça dele o senso chamado de senso de organização. Na cabeça dele já fala, opa, cada coisa aqui na empresa tem o seu lugar. E aí vai subindo gradativamente, Vagnão, os níveis de tarefas que você vai passando para ele. Depois do arquivamento, ou depois de uma limpeza, né, uma nutricionista. Ela está sendo estagiária de nutrição. Vai para a cozinha. Então, o que eu quero que você comece aqui? Eu quero que você comece cuidando do estoque para mim. Tá? Então, você vai chegar lá no estoque, uma empresa pequena, você que tem a Doceira do Vale, por exemplo, você vai chegar lá e vai falar para ela, olha, estagiária de nutrição, você vai separar para mim aqui os alimentos, né, a matéria-prima de fazer as receitas e aquelas que não são receitas. Por quê? Porque, como você é nutricionista, eu queria que você separasse a matéria-prima dos bolos, dos doces, dos salgados e tal. Começa fazendo isso. Ela vai ganhando na cabeça dela, não, destreza em organização, destreza em preenchimento de planilha, em formulário. Ela fala, pô, agora você dominou isso? Dominei. Então, beleza, agora nós vamos lá para os valores nutricionais, que é aquilo que você está aprendendo na escola, na faculdade. Vamos desenvolver uma receita nova. Vamos pegar, porque a nutricionista, Vagnão, ela vai pegar lá no estoque. Então, ela entra no estoque e fala, nossa, tá organizadinho, eu achei. Que legal. Então, agora nós vamos fazer uma receita nova de coxinha. Então, pega lá, farinha, vamos colocar caldo de galinha na massa, vamos colocar óleo, vamos colocar sal, vamos colocar tempero. Bom, enfim, ela vai estar lidando, mas alguém orientando. O estagiário, gente, ele nunca pode ser sozinho responsável por um processo. Tá? Ele não pode. Estagiar significa aprendendo. Eu estou estagiando, eu estou aprendendo mais do que entregando. Tá? Então não fique bravo se você pegar um estagiário e você fala, pô, estagiário não faz nada. Primeiro que você solucionou errado. Segundo, que a função dele ali é aprender e cooperar. Nessa ordem, inclusive. A faculdade manda a pessoa para o estágio para que ela aprenda na prática aquilo que ela teve na teoria, certo? Então é por aí, tá? Mais um aqui, quem está lá? O Evandro. Gildo, no caso de contratação de um prestador de serviço individual, MEI, aplica-se as mesmas perguntas ou se torna menos relevante pela natureza da contratação? Evandro, as mesmas. Exatamente as mesmas. Você sabe por quê? Porque não é o regime de contratação que faz a pessoa ser boa ou não. Isso aí é só uma condição pro forma que ela vai receber pela carteira ou por envio de um recibo ou nota fiscal. Mas a pessoa é a mesma, Evandro. Então, se ela é, inclusive, né, uma pessoa que está começando a MEI, abriu a MEI naquele instante, cara, ela é CLT não, ela executa funções de CLT como qualquer uma outra e tem que ser selecionado da mesma forma, pelo amor de Deus, tá? O fato dela ter uma condição contratante diferente não significa que ela tenha que ter um processo seletivo diferenciado. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, tá bom? Bom, continuando então. Próximo. Cuidar da formação, já falei, né? Opa, aqui eu não estou conseguindo enxergar, deixa eu ver fora aqui. Se a empresa te pagar para fazer um curso fora do horário, como seria para você? Sem hora extra. E aí? A empresa está pagando um curso para você e você vai ter que fazer fora do horário. Pergunta para o candidato. Só que a empresa não paga hora extra, ela já está te dando o curso. Você faz, não faz, tem disponibilidade, não tem disponibilidade. Gente, não tenham vergonha de perguntar. Essa pessoa não é teu colaborador. Tem gente que fala, ai meu Deus, isso é assédio. Não, assédio é para colaborador. A não ser, lógico, sexual ou assédio moral que você pode chegar e falar, não, você é um candidato, você é um imbecil. Não, não é isso. Não é isso. Mas sim, você pode perguntar, olha, a empresa tem aqui, por costume, pagar cursos fora de horário. Mas só que ela não paga hora extra. Como é que você faz? Você aceita fazer esses cursos de qualificação? Como é que funciona isso? Tá? Deixa ela responder. Porque, inclusive, se ela for uma profissional que você quer muito, você já sabe que se ela precisar de um treinamento, ela vai te cobrar. E eu já vi muita gente receber
por treinamento fora do país por 4 anos. E quando acabou o treinamento, não tinha contrato vinculante, ela pediu demissão. Eu já vi. Amigo meu, que ficou 4 anos sendo treinado nos Estados Unidos, por uma multinacional. Quando ele recebeu todo o treinamento e a certificação lá, ele voltou para o Brasil, recebeu uma proposta de uma outra empresa e pediu a conta dessa empresa que mandou ele para treinar. Puta sacanagem! Eu diria que cada um sabe onde aperta o calo. Eu diria que foi muito mal negociada a saída dele. Eu diria que a empresa que fez isso, ela deveria estar preparada para isso de 2 formas. A primeira, sabendo que pode sim perder esse cara que foi treinar fora. E segundo, por que ela não estava preparada para cobrir essa proposta? Porque ela não cobriu. Ela falou, não, a gente não vai te pagar mais. Né? Então, ele falou, cara, mas eu estou voltando, e aí? Hoje tem alguns contratos vinculantes, tá? Você é obrigado, inclusive, se você se predispuser a fazer um curso fora, você pode determinar, a empresa pode determinar alguns valores de restituição desse curso, acho que até 50%, se eu não me engano, se você sair num período antes de 2 anos da empresa. Então, você pode até restituir, mas isso tem que estar no contrato de trabalho, tá? Mas aí tem um amigo meu que fala o seguinte, que eu gosto muito. Ele fala, o que você prefere, Gildô? Você ter uma empresa, você ter na sua empresa uma pessoa que foi muito bem treinada e correu o risco de perder, ou você ter uma pessoa incapacitada eternamente dentro? Eu prefiro ter uma pessoa bem treinada na minha empresa e correr o risco de perder, porque daí eu negocio, do que ter eternamente uma pessoa desqualificada. Né? Então, eu sou dessa linha. Mas você tem que jogar isso para a pessoa para saber se ela tem essa disponibilidade. Tá? Tem alguma religião que você segue? Qual a importância de Deus na sua vida? Olha a mudança. Olha a mudança. Agora vamos para o lado espiritual. Esse pouquinho que a gente fez aqui foi quase um cognitivo, mas nem tanto, porque depois a gente tem os questionários de cognitivo, que eu não vou fazer aqui, porque cada empresa tem o seu, né, nas habilidades que você quer. Então, eu quero cozinheiro, quero atendente, quero balconista, quero caixa, quero produção, quero estoquista. Então, cada empresa tem o cognitivo necessário para aquela função, mas aí agora a gente está aqui no emocional, então assim, tem alguma religião que você segue? Sem problema nenhum da pessoa falar. Qual a importância de Deus na sua vida? Ai, meu Deus, vai falar de Deus, lá vem ele falando de Deus, ai, que medo. Para com isso. Para com isso. A base disso tudo, eu já falei para vocês, não vai rolar. Eu vou falar em todas as lives, eu vou ser o chato de plantão. Sem o lado espiritual. No momento de crise emocional que nós estamos vivendo, sem o lado espiritual não vai rolar. Então, meus queridos e minhas queridas, se você não tiver o lado espiritual sendo desenvolvido no teu colaborador, sendo reforçado, ele não tem estrutura emocional para aguentar as cargas que vêm durante o dia, de cliente, de fornecedor, de chefe, de patrão, inclusive, né, do dono. Tem que haver uma hora que essa pessoa se reforça espiritualmente. E aí ela vai falar para você. E aqui não estou julgando religião nenhuma, pelo amor de Deus, tá? Então assim, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, eu sou mormon, eu sou muçulmano, eu sou cristão católico, eu sou cristão protestante. Cara, espírita é uma busca que é muito bacana porque te dá um reforço extra, além de toda aquela família que você tem aqui. Quando a pessoa tem um lado espiritual baseado em alguma religião, ela tem com certeza um pouco de consolo e conforto para as dificuldades que ela tem. Eu tenho muita dó dos ateus, tá? Então os ateus de plantão aí, vocês me desculpem, mas eu tenho dó de vocês. Porque assim, vocês não têm quem recorrer quando a família se cessa em recursos. Você não tem quem recorrer quando os amigos se cessam em recursos. O que é isso? Você tem uma situação muito complicada e você não consegue compartilhar com teu pai e tua mãe porque eles não vivenciaram situações em empresa desse nível. Muito menos teus amigos. E aí o teu lado espiritual, ele não existe, né? Porque os ateus não têm lado espiritual. E aí é muito complicado, porque te faz perder um pouco de esperança. Então, a religião em si, a espiritualidade, a religião nem tanto, gente, mas o espírito, né? Cuidar do espírito, traz pra gente um reforço. E por que que isso é bom perguntar para o candidato? De novo,
porque um dos meus valores é Deus nas minhas empresas. Então, se um dos meus valores é Deus nas minhas empresas, se o candidato já tem uma predisposição a ser ateu, ou é ateu de fato, vou sofrer com ele. Porque tem hora que eu vou sentar aqui e falar, meu amigo, senta aqui, o que aconteceu? Putz, eu tive um acidente de carro, né? Aconteceu uma tragédia na minha família, senta aqui, vou orar por você. O cara vai olhar meio torto para mim, orar, mas peraí, eu sou ateu. Não, mas deixa eu te confortar, deixa eu te consolar por esse lado. Então, eu vou ter problema com isso. Eu já estou confessando isso a vocês, que, assim, fatalmente eu vou perguntar a respeito da religião da pessoa. Ah, mas você escolhe? Não escolho, isso eu não faço. Mas os ateus, né, a gente que é do evangélico, a gente vai traga essas pessoas para que a gente as converta. Eu acho que isso é viável, sim. É bem legal, é bacana. Mas quando essa pessoa tem uma dor, ela tem uma dificuldade, ela tem lá um processo para ela enfrentar, né? Ela tem que atravessar lá uma determinada... Aí você consegue trazê-la. Mas no dia a dia, no corriqueiro, tem que haver um reforço espiritual, que é o que eu estou muito falando que a gente tem que fazer agora nos programas de desenvolvimento pessoal dentro das empresas. O reforço espiritual. E aí essa pessoa, a gente não vai vibrar junto, provavelmente. Tá? Próximo. Estamos acabando, tá? Frequenta alguma igreja? Já frequentou, porque parou. Não é aquela pergunta, né, de praxe, né? Então, frequenta alguma igreja, já frequentou e por que parou? Aí tem várias respostas. Isso aí é muito mais para saber se ela está cuidando do espírito do que condenar ou tentar fazer uma terapia, né? Não, você parou, né? Daí, brigou com alguém lá dentro, alguém fez fofoca, não sei, aquelas coisas de, né, que tem em banco de igreja, que a gente sabe que tem mesmo, eu sei, né? Então, eu já fundei igreja, né? Já falei isso para vocês, a Sampa Community Church, eu sou um dos fundadores, e tem, tá? Se incomoda com alguém falando de Deus perto de você? Porque tem gente que se incomoda. Tem gente que se incomoda. Eu mesmo já escutei, né, de algumas pessoas falar assim, aquela pessoa lá fala muito de Deus. Ela fica falando de Deus o tempo todo. Falar de Deus o tempo todo é uma coisa, gente. Se incomodar com alguém citando alguma palavra no momento de dificuldade é uma coisa completamente diferente. E, de novo, sem um reforço espiritual a gente não vai vencer, então você tem que estar, assim, aberto a escutar um reforço emocional, tem que estar aberto a escutar a palavra de Deus. Não a todo momento, assim, que você está toda hora, você está lá trabalhando e está... Né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas num momento de dificuldade, você poder receber uma palavra é bacana, sim. Tá? Então, isso também faz parte do meu processo seletivo. E aí vem aquela, né, estamos acabando, aquela fatídica. Qual é a importância do salário para você? E qual seria seu grande sonho de valor salarial? Aí é legal. Essa eu gosto demais, né? E, gente, eu avalio os dois pontos, né? Primeiro, vamos na primeira pergunta, depois eu falo dos dois pontos. Qual a importância do salário para você? E uma pesquisa que eu ando fazendo já faz algum tempo, tá? Isso já faz 20 anos já que a gente do Instituto de Liderança do Brasil tem feito, é que salário não é a coisa mais importante para 80% das pessoas. Hoje ficou pior, tá? Naquela época era 60% e hoje está em 80%, aliás. Eu conheci várias pessoas que abandonaram o trabalho sem ter outro em vista por desavenças emocionais. E aí você fala, pô, mas o salário não é mais importante? Na hora de uma crise não, gente. O salário é importante sim, mas relacionamento é importante, estrutura é importante, plano de carreira é importante, engrandecimento da pessoa, crescimento dessa pessoa dentro da empresa, tem uma série de coisas que vem antes. O bom relacionamento, a paz de espírito no trabalho. Quantas vezes eu já escutei colaboradores falarem assim para mim, Gildo, eu só queria paz no meu trabalho, só queria paz. E eu já vi gente pedindo conta porque não teve a tal paz. Né? Então, isso é, assim, hoje, o salário, quando você pergunta isso para a pessoa, você vai perguntar para ela, mas, né, quais são as outras coisas mais importantes que o salário dentro de uma empresa? E deixa ela falar. Né? Meu crescimento, meu desenvolvimento, a relação que eu vou ter com meus colegas, a relação que eu vou ter com o meu patrão, isso é bacana. E aí, aquela coisa, né? Qual seria o seu sonho de valor salarial? Não é a sua pretensão salarial para trabalhar aqui agora. Pretensão salarial é uma pergunta também que você pode fazer, né? Quanto você pretende ganhar aqui? Né? E a pessoa vai falar lá,
né? Então vamos pegar um auxiliar de escritório, R$ 1.500, R$ 1.700, R$ 1.800. Isso é a pretensão. Mas qual seria o seu sonho de salário? Você já pensou nisso? Qual seria um salário que você olhar e falar, meu Deus do céu, estou ganhando o salário dos sonhos? E aí volta lá atrás na pergunta, que eu estou vendo se a pessoa tem visão, se ela quer ficar, se ela quer seguir a carreira, né? Na pergunta de formação, eu pergunto isso também para saber se a ocupação que ela está tendo é a mesma que ela pretende estudar. Né? Então, assim, eu estou trazendo uma pessoa para ser caixa. E aí ela está fazendo faculdade de educação física. Qual que é a chance dessa pessoa ficar comigo? Não, de verdade. Perguntando sério. Eu já vi muita. Mas eu preciso do dinheiro, né? Então, pois é. A hora que você tiver dinheiro na sua outra ocupação, você me larga. Gente, a gente tem que ser um pouco egoísta nessa hora. A gente está falando de uma empresa que a gente tem que sustentar algumas famílias. E eu tenho que defender essas famílias que já estão na empresa. E aí eu não posso correr o risco, só que por uma boa ação, colocar gente indicada. Quando vem gente indicada, normalmente é isso. Ela é tão boa, que eu já escutei disso. Ela é tão boazinha, ela é honesta. Eu até choro quando fala para mim que a pessoa é honesta. Nossa, sério? Ela é honesta? Hoje, meu Deus do céu, quando honestidade é obrigação, né? Obrigação, você não precisa nem citar. Honestidade é obrigação. Então, assim, qual a pretensão salarial, mas qual é o seu salário de sonho? Para saber onde que a pessoa quer chegar. E por último, encerrando, eu tenho 3 minutos, né? Hoje é 1h15. Cite 3 valores que você não abriria a mão para conseguir o salário que você deseja, que você sonha. A pretensão salarial é o que você vai entrar ganhando. Tudo bem. Mas assim, eu vou entrar ganhando R$ 1.500, mas meu salário de sonhos seriam R$ 6.000. Eu nem penso nisso, né? Imagina eu ganhar R$ 6.000. Esse é o meu salário dos sonhos. Então, fala para mim, a que custo você ganharia esses R$ 6.000? O que você não abre mão para ganhar esses R$ 6.000? Né? Qual seria, na sua concepção, coisas que seriam invioláveis para você ganhar esses R$ 6.000, hoje que você ganha 3, e a pessoa vai começar a falar de valor. Porque se você perguntar para a pessoa quais são os seus valores, provavelmente ela não vai saber falar. Mas quando você faz uma pergunta dessa, ela fala, né, você pode ajudar. Você passaria por cima de alguém? Você, né, falando bem, em português claro, você faria fofoca de alguém? Faria denúncia não, intriga com alguém? Você faria de tudo para conseguir isso, e o tudo teu significa o quê? O que você não faria, inclusive? Né? Quais são as coisas que você não faria para conseguir alcançar? Não passaria a perna, não roubaria, né? Não desviaria a carga, não atestado, né? Não daria um atestado falso. Isso traz à baila, gente, os valores que as pessoas têm. Tá? É uma forma da gente extrair valor da pessoa. E por último, fala para mim, considerações finais sobre você. Depois de tudo que a gente conversou aqui, agora eu queria que você resumisse você para mim. E aí isso também se torna importante, por quê? Porque daí ela vai juntar tudo aquilo que ela disse, e se ela disse a verdade, ela vai repetir muitas das coisas que ela falou para você. E ela vai se vangloriar, né? Vai se falar do melhor, daí você brinca e fala, pode falar das coisas ruins também, né? Das coisas ruins também. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Bom, 9h15, cansado. Estou gripado, cansado. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Espero que eu tenha passado para vocês. Agora, depois da live, eu vou só corrigir umas perguntinhas aqui que faltaram vírgula. Eu estou repondo que, né, eu fiz isso aqui na semana passada. E vou deixar essas perguntas lá no Million Group, tá? Para quem quiser. Esse é o tipo de questionário que eu faço das perguntas não técnicas, tá? Quando eu vou entrevistar uma pessoa tecnicamente depois, que é a segunda parte, eu tenho um outro questionário dependendo da função que a pessoa vai ocupar. Então eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. É um questionário longo. Só para discutir o questionário, nós gastamos 3 horas. Só para discutir o questionário. Imagina para fazer. Então não tenham, por favor, preguiça de fazer. Não tenham preguiça, porque quanto melhor e quanto mais você se esmerar em aplicar um questionário de seleção bem feito, menos você vai ter problemas depois de conduta com o colaborador que você resolver trabalhar.
Tá bom? Então, gente, obrigado a todo mundo que entrou aqui. Desculpa se eu não falei com algumas pessoas que entraram aqui, eu não dei meu boa noite, porque hoje estava corrido, né? Em detrimento da gente acabar esse questionamento. Na quinta-feira, provavelmente essa quinta, gente, a gente não tem live, tá? Eu vou dizer já por quê, porque eu vou dar consultoria 12 horas lá em Socorro, e aí eu não vou conseguir fazer live nesta quinta, tá? Então eu já estou avisando para vocês que a próxima provavelmente vai ser na sexta, tá? Desculpa. Vai ser, isso mesmo, na sexta-feira, tá? Provavelmente seja na sexta-feira, eu comunico vocês no grupo. E a gente vai dar continuidade àqueles 8 P's do marketing. Então, na próxima live, a gente vai falar dos próximos 3 P's que eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Beijo no coração, vamos orar para a gente poder ir embora em paz, tá bom? Abaixa a tua cabeça aí. Bendito és tu, Senhor Deus do universo, que nos concedeu esse ajuntamento, Senhor. Obrigado a Ti, Pai amado, por cada vida aqui presente hoje, por todas as pessoas que passaram e estão passando por aqui. Que elas tenham ciência, Senhor, das emoções, que elas tenham ciência de um bom processo de seleção, que elas possam recrutar pessoas que estejam alinhadas com os propósitos que o Senhor colocou na vida delas, para que haja depois um ganho nessa empresa, para a vida da pessoa que foi contratada e para a própria empresa. Abençoa os processos seletivos, abençoa os candidatos, os selecionadores, e que haja uma comunhão de objetivos, de missão, de visão, de valores, de comportamento. E que mais uma vez a gente possa caminhar defendendo e glorificando o Teu reino, indo ao encontro de Ti. Cada família dessa aqui agora, que descanse em paz, Senhor, nessa noite que está vindo, que nós possamos ter, para aqueles que se deslocaram, um retorno em paz, que a gente tenha uma boa noite de sono, que a gente tenha uma semana excelente. Oro e te peço em nome do teu amado Filho Jesus, Senhor. Amém. Beijo a todos vocês. Amo vocês, mas Deus ama mais. Tchau, até a próxima.